Eu vou começar esse vídeo com uma frase impactante. Se a peneira fosse justa, metade dos jogadores que você vê hoje na base nem estaria lá. E não, essa frase não quer dizer que os jogadores da base são ruins ou não merecem aquilo. Ela quer dizer que a peneira não seleciona só o melhor jogador. No mundo ideal, o melhor tecnicamente sempre passaria, mas no futebol real não funciona assim. A peneira é influenciada por necessidade do clube naquele momento, posição que está em falta, biotipo físico, maturação, leitura tática, comportamento, time e até logística. Ou seja, jogadores bons ficam de fora, não porque são piores, mas porque não encaixaram no contexto daquele dia. E sabe o pior? Tem muito atleta bom sendo cortado sem nem entender o motivo. A peneira não é um teste, é um filtro frio, rápido e impiedoso. E hoje eu vou te mostrar exatamente como esse filtro funciona, o que os jogadores bons são eliminados, o que os jogadores comuns passam e o que você precisa mudar antes de pisar numa peneira. Então, se você quer parar de ir no escuro, começar a jogar com vantagem, fica até o final desse vídeo. Jogador, se esse tipo de conteúdo faz sentido pra você, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa um comentário aqui embaixo. Isso mostra pra gente que você quer evoluir de verdade no futebol. E esse tema foi um dos mais pedidos por vocês. Por isso, peguei o nosso e-book de peneiras do futebol, faz parte da Fórmula dos Pros, e adaptei pra esse vídeo. Se você quer se aprofundar, entender peneiras de verdade, fazer parte de uma comunidade que leva o futebol a sério, o link da Fórmula dos Pros está na descrição. Agora chega de enrolação e bora pro vídeo. O que é uma peneira de verdade? Jogador, eu vou começar te falando que a peneira não é um jogo justo, nunca foi e nunca vai ser. Você precisa aceitar isso antes mesmo de entrar em campo, porque o atleta que entra esperando justiça sai frustrado, e o atleta frustrado começa a duvidar de si mesmo. A peneira é um processo de eliminação rápida. O clube não está ali para descobrir quem tem um sonho mais bonito, ele está ali para resolver um problema interno específico, e às vezes o problema é físico, às vezes é a posição, às vezes é a idade biológica, e às vezes é alguém que aguente o ritmo da base. Por isso, em um mesmo dia, um atleta pode ir muito bem e sair cortado, enquanto o outro, menos chamativo, passa. E não é porque esse atleta é melhor, mas sim porque ele encaixa. E se você não encaixa naquela necessidade específica, você sai, mesmo jogando bem e mesmo acertando quase tudo. É por isso que em peneira, acreditando que alguém vai te salvar, é o maior erro possível. No futebol real, ninguém salva ninguém. Quando você entender isso, você vai parar de romantizar a peneira, vai parar de jogar para agradar e vai começar a jogar com lucidez. E quando você joga com lucidez, a próxima pergunta aparece naturalmente. Se peneira não é justiça, então o que realmente decide quem fica e quem sai? Com quem você realmente está competindo? O maior erro de quem vai para a peneira é achar que está competindo apenas com quem está em campo. E não, você não está. Os jogadores ao seu lado não são o verdadeiro parâmetro, eles são só o cenário. Você está competindo com atletas que já pertencem ao clube, com jogadores da base que treinam ali todos os dias, com quem já tem uma rotina, histórico e adaptação. O avaliador está se fazendo uma pergunta simples o tempo todo: esse garoto é melhor do que alguém que eu já tenho? Se a resposta for não, o processo acaba ali mesmo. Por isso, tantos jogadores bons são cortados. Não porque são ruins, mas porque não superam quem já está dentro. E aqui entra uma virada de chave importante. Você precisa ser confiável o suficiente para substituir alguém. Confiável fisicamente, confiável taticamente, confiável mentalmente. E quando você entende isso, você começa a perceber que o avaliador não está buscando espetáculo, ele está buscando padrão. O que o avaliador realmente observa? Jogadores, o avaliador não observa momentos isolados, ele observa comportamento repetido. Ele quer saber se você mantém um nível sob cansaço, se você continua tomando boas decisões quando o corpo começa a pesar, se você entende do jogo sem alguém precisar te mandar o tempo todo. É por isso que ele analisa 3 pilares o tempo inteiro: talento, aplicação tática e preparo físico. Esses 3 não funcionam separados. Quando o físico cai, o talento cai junto. Quando a leitura tática falha, o talento vira risco. E quando só um desses existe, você vira um jogador instável. E existe um detalhe que quase ninguém percebe: muitos avaliadores só começam a observar de verdade nos últimos minutos, porque é ali que o corpo não mente, é ali que a mente entrega, e é ali também que o jogo revela quem treinou certo e quem só aparentava estar pronto. Quando o físico cai, o erro aparece: passe simples errado, decisão atrasada e posicionamento falho. E é exatamente nesse momento que entra o ponto mais cruel da peneira. Nessa parte, você não ganha ponto por acertar o básico, você perde ponto por errar o essencial. Desarmar é obrigação, tocar curto é obrigação, correr é obrigação. Isso não vai te diferenciar. O que diferencia é onde você falha, porque no futebol profissional a falha custa o jogo, custa ponto, custa contrato. Um volante que desarma e erra o passe mata o time. Um meia que não decide sob pressão mata
mata o ataque. E um zagueiro que se posiciona mal mata a defesa. É por isso que o simples bem feito vale mais que o difícil mal executado. Não é sobre brilhar, é sobre não comprometer. Quando você entende isso, você percebe que não é só futebol que te avalia. Seu comportamento também decide tudo. Então agora eu vou te falar que você nunca deve fazer no dia da peneira. E bom, a primeira avaliação não acontece com a bola rolando, ela acontece muito antes. Na sua postura, na sua organização, na sua atenção aos detalhes. Chuteira errada mostra despreparo, falta de material mostra desleixo, e desorganização mostra imaturidade. Ir com a camisa de time mostra falta de leitura de ambiente. Leitura de ambiente é inteligência fora do campo. Confusão, reclamação, descontrole emocional, isso elimina qualquer chance. E escuta bem, jogador, o avaliador não quer talento difícil, ele quer alguém que facilite o trabalho. Se você se destaca negativamente, você é lembrado. E no futebol, memória ruim fecha portas. Agora que você já sabe o que te elimina, é hora de entender o que realmente te aproxima da aprovação. Como se preparar de verdade para uma peneira. No alto nível não existe improviso, existe preparação invisível. Você precisa entender o jogo e não só jogar por jogar. Você precisa assistir partidas com atenção, entender movimentações, compreender funções além da sua posição. Quem entende o jogo pensa mais rápido, quem pensa mais rápido corre menos. Você também precisa definir sua posição. Versatilidade sem excelência não vai servir para nada na peneira. Ser bom em tudo e ótimo em nada não aprova ninguém. Escolha uma posição, domine as características dela e seja referência nela. E chegue pronto, jogador. Não vai pensando que depois da sua aprovação você vai se dedicar, porque isso não funciona. E não é só isso. Estar pronto tecnicamente ainda não te garante nada se você não souber se comportar dentro do jogo. Quem não toca na bola não é avaliado. Por isso, jogador, seja participativo, se mova, peça a bola, apareça para o jogo e use o tempo antes da partida para se comunicar com outros jogadores e entender como cada um joga. Isso vai aumentar sua posse de bola. E posse de bola é oportunidade, mas presta bastante atenção. Participar não é forçar a jogada. Existe uma linha fina entre presença e desespero. E se você atravessar essa linha, vai eliminar toda a sua chance de conseguir passar na peneira. E é exatamente aqui que entra o fator que separa um jogador comum de um jogador aprovado. Personalidade, liderança e protagonismo. Personalidade aparece quando o jogo aperta, quando o tempo passa e quando o corpo pesa e quando a responsabilidade aparece. Então, jogador, se você tem decisão, assuma. Se tem responsabilidade, chame. Isso não é arrogância, isso é maturidade competitiva. Personalidade é você não se esconder quando o jogo fica desconfortável, é continuar pedindo a bola mesmo depois de errar, é se manter lúcido quando o resto do time começa a se perder. Eu quero que você entenda uma coisa: liderança não é gritar. Gritar, qualquer um grita. Liderança é orientar, é organizar, é acalmar o time depois de um erro, é corrigir sem humilhar, é apontar a solução, não problema. O avaliador observa quem consegue estabilizar o ambiente, quem transforma o caos em ordem, quem faz o time render mais sem precisar aparecer o tempo todo. E esse tipo de jogador é raro, porque a maioria só sabe liderar quando tudo está dando certo. E raridade chama a atenção. Mas agora, um detalhe importante: nada disso funciona se você tentar ser algo que não é. E é por isso que o próximo ponto é decisivo. Faça apenas o que você domina. E aqui eu quero que você entenda uma coisa: arriscar faz parte do jogo, mas risco sem controle é suicídio. Não tente logo na peneira fazer o que você não treinou. Não invente. O simples bem executado constrói confiança. Confiança sustenta a decisão. Decisão sustenta a aprovação. A peneira não é lugar de provar algo para os outros, é lugar de confirmar quem você já é. E bom, jogador, se você chegou até aqui nesse vídeo, você já entendeu uma coisa que a maioria nunca entende. Peneira não é sobre jogar bonito, é sobre jogar consciente, é sobre entrar em campo sabendo o que está sendo avaliado, sabendo o que te elimina e principalmente sabendo o que te aproxima da aprovação. Talento sem leitura vira frustração, esforço sem direção vira cansaço e sonho sem método vira ilusão. Agora a pergunta é simples: você vai continuar indo para a peneira no escuro ou vai começar a se preparar do jeito certo? Então, se você quer aprender a treinar físico, técnico e mental do jeito certo que o futebol real exige, se quer desenvolver personalidade, inteligência de jogo e instinto competitivo, se quer fazer parte de uma comunidade que leva o futebol a sério, então você precisa conhecer a fórmula dos prós. Eu vou deixar o link na descrição e também nos comentários fixados. E comenta a palavra peneira nos comentários para eu saber se esse conteúdo fez sentido para você. Não se esqueça de se inscrever no canal e assistir o nosso próximo vídeo. Muito obrigado e até a próxima.